Olha, sinceramente me chama muito a atenção as críticas que o Lula recebeu da imprensa e também de correligionários por ter falado que o Temer é golpista e também por ter citado o gasoduto financiado pelo BNDES na Argentina. Alguns estão dizendo que o Lula precisa sair da campanha, descer do palanque e começar a fazer política. O que essas pessoas não entendem é que essas declarações do Lula não são declarações de campanha, mas sim declarações políticas. Ao atacar o Michel Temer, o Lula quer fortalecer a base do MDB favorável a ele e contrária ao Temer na Câmara, porque semana que vem começa a legislatura e o Lula precisa cristalizar a base aliada na Câmara. E a fala sobre o BNDES na Argentina é para isolar o Uruguai e evitar o acordo do Uruguai com a China, que implodiria o Mercosul. Será que essas pessoas não conseguem entender isso? Na sua opinião, o Lula está fazendo política ou ele está na campanha ainda? Você acha que o Temer é golpista? Deixa o seu like se você gostou das declarações do Lula e, claro, se inscreva no canal. O Lula, nessa viagem internacional que ele está fazendo, né, que já voltou para o Brasil, ele viajou para a Argentina e depois para o Uruguai. Ele chamou o Temer de golpista em duas oportunidades. Uma na Argentina e a outra no Uruguai. E agora que o Lula voltou para o Brasil, dá para entender melhor quais foram os objetivos dele com as falas nessa viagem. E aí o que aconteceu? Essa fala do Temer repercutiu mal entre comentaristas de esquerda e também comentaristas de direita, até mesmo entre correligionários do Lula. Porque alguns falam que impeachment não foi golpe, que impeachment é uma coisa, golpe é outra, e o Lula sabe disso. O Lula tem total consciência que são coisas diferentes. Mas o Lula já havia atacado o Michel Temer, chamando de golpista, na campanha. E por que ele fez isso naquele momento? Para fortalecer a Simone Tebet dentro do MDB. Porque o Temer é uma coisa, Tebet é outra, e o MDB tem várias siglas, várias alas, vários clãs ali dentro. E ele faz esse ataque direcionado para a Câmara dos Deputados. E não somente para agradar a militância, que estava achando o Lula moderado demais. Só que essa fala do Lula sobre o Temer, com a fala do BNDES, foi muito criticada pela imprensa e dentro também do governo Lula. Porque alguns conselheiros do Lula falaram que ele não deveria ter dito aquilo sobre o BNDES, do gasoduto, porque não tem nada preparado, coisas do tipo. O Lula tem que rever as situações econômicas, tem que discutir mais internamente antes de falar qualquer coisa sobre projetos econômicos. Só que eles estão errados, o Lula tem que falar aquilo mesmo, para atrair a Argentina para perto de si, isso do ponto de vista externo, e do ponto de vista interno, precisa atacar o Temer, porque o Temer ele é um entrave às negociações do Lula com a Câmara dos Deputados. Porque para entender esse objetivo do ataque do Lula, nós temos que entender também como que é a composição do MDB. O MDB não é um partido político, ele é uma federação. Porque você tem o MDB do Rio Grande do Sul, você tem o MDB de São Paulo, você tem o MDB lá do Ceará, de Alagoas, e cada MDB funciona de uma forma. Você tem MDBs mais voltados à direita, você tem MDBs ao centro, MDBs mais à esquerda, e é tudo esse bololô só. O Lula, ele já tem o apoio do MDB no Senado, com o Renan Calheiros, com o Jader, tá tudo certo. Tudo certo, o MDB do Senado já é do Lula, é base do Lula. O problema é o MDB da Câmara. E é justamente o MDB da Câmara que é o todo o problema. Porque a Dilma teve problemas com o MDB justamente quando ela quis sinalizar mais ao MDB da Câmara e ela não tinha controle sobre isso. Que foi com o Eduardo Cunha, que é onde surge o Michel Temer. O Temer vem da Câmara e não do Senado. E é claro que ele ainda tem poderes ali dentro. O Lula tem aliados do MDB na Câmara? Tem. Tem a Rosiana Sarney, a filha do Sarney, e o Eunício Oliveira. Coincidentemente, pessoas que têm ali as suas ligações com o Senado. O Eunício foi senador. Mas como que fica agora a relação? Quem é mais forte? A influência do Temer ou a influência da base aliada do Lula? A gente não sabe. Nós não temos essa informação. Então o que o Lula está querendo fazer? Minar a influência do Temer na Câmara dos Deputados, porque possivelmente ele pode ser o entrave ao comando do Baleia Rossi, que é filho do Wagner Rossi, que foi ministro do Lula, é o presidente do MDB. Mas a gente não sabe qual é a força do Baleia Rossi. Então, ao minar o Temer, o Lula consegue florescer ali lideranças favoráveis a ele, porque o Lula tem um prazo para fechar essa base aliada. E o prazo é semana que vem, porque no dia 1º de fevereiro, ou seja, daqui menos de uma semana, nós vamos ter o início da legislatura. Rodrigo Maia não, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão acabar sendo consolidados, vão exercer o seu favoritismo e serão reconduzidos às presidências de suas respectivas casas.
Então até lá, o Lula precisa fechar rapidamente essa base aliada. E alguns cargos importantes do governo não foram ainda definidos, como o FNDE e a Codevasf. Então o Lula está usando essa negociação para fechar a base aliada, tentando trazer inclusive uma parcela maior do MDB, ou seja, aqueles que estão indecisos, que poderiam sofrer influências do Michel Temer para endossar ou endurecer a negociação com o Lula, e principalmente a União Brasil, porque o objetivo do Lula é isolar o PL dentro da Câmara dos Deputados. Porque ao isolar o PL, que é o principal partido, o Lula pode ficar com a CCJ, e isso é importantíssimo, além da comissão do orçamento. Já expliquei todos esses detalhes. Aparentemente é dado como certo que o PT vai ficar com a CCJ, mas não é garantido. Link aqui no card, já falei sobre isso. E na sua opinião, essa jogada do Lula é uma jogada política ou é uma jogada de campanha? E mais ainda, por que você acha que a imprensa não consegue perceber isso? E nós aqui no canal, que não temos as informações de bastidores, conseguimos entender o que o Lula está dizendo? Eu acho que é porque eu tenho você aí nos comentários. Então comente e, claro, se inscreva no canal. E outra situação que gerou muita polêmica foi a fala do BNDES com a Argentina para financiar o gasoduto. Eu, sinceramente, vejo que essa é uma boa política por parte do Lula. Já expliquei também, tem vídeo, link aqui no card. Só que agora que o Lula voltou ao Brasil, ficou muito mais claro. O objetivo da viagem do Lula para a Argentina e para o Uruguai foi isolar o Uruguai junto com a Argentina. Então o Brasil se juntaria com a Argentina e isolaria o Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai está fazendo um acordo de cooperação com a China e isso ameaçaria demais o Mercosul. Porque o Uruguai não tem indústria, o Brasil e a Argentina têm. Só que se a China fechar um acordo comercial com o Uruguai pode servir como entreposto comercial para os produtos chineses entrarem no Brasil e na Argentina com maior facilidade. E isso poderia acabar com a indústria nacional ou prejudicar muito a indústria brasileira, afetando assim os empregos, porque nós já estamos passando por um processo de desindustrialização. Então qual foi o objetivo? Chega lá, negociar com o Uruguai e falar o seguinte: olha, ao invés de negociar com a Argentina isolado, vamos negociar com o Mercosul. Porque se a gente negociar com o Mercosul, a gente fortalece o bloco e nós podemos negociar com a União Europeia a adesão do Mercosul nesse acordo comercial com a União Europeia. Por isso, a fala do gasoduto. A fala do gasoduto, o que é? É uma sinalização do Lula à Argentina, falou assim: olha, a gente negocia, eu financio, eu patrocino esse gasoduto de vocês. Vai nos beneficiar? Vai. Mas eu quero o seu apoio para isolar o Uruguai. É por isso que essas políticas funcionam. As políticas das campanhas nacionais, que tem esse nome no Brasil, mas isso acontece no mundo todo. Eu tenho um país que financia um projeto, uma obra em um outro país, para ter dinheiro com o pagamento de juros, enfim, mas também apoio político e negociações internacionais, como está acontecendo agora. O Lula fez esse aceno à Argentina, puxa a Argentina para o seu lado para isolar o Uruguai. Esse foi o objetivo, e fortalecer o Mercosul. Mas os caras não conseguem perceber isso. O Lula tá fazendo. O Lula não tá fazendo campanha. Perceba a jogada política nas duas falas, nas duas citações. Então eu vejo que, se tomar calote da Argentina. Cara, se for tomar calote da Argentina para preservar a indústria nacional, talvez não seja até um negócio ruim. Talvez não seja um negócio ruim. Porque o gasoduto vai baratear o nosso meio de produção, porque vai trazer gás para cá, fora que isso pode preservar a indústria isolando o Uruguai nesse acordo com a China. Aí o acordo com a União Europeia, vai sair ou não vai sair? Tem tudo para sair. Esse acordo está se enrolando há muitos anos. Com o Michel Temer houve quase a assinatura do termo, só que tem algumas divergências e durante o governo Bolsonaro, impossível de realizar qualquer coisa. Porque a imagem do Bolsonaro com a Europa é péssima. Ele falou que a mulher do Macron era feia, depois ele teve problemas por conta da Amazônia, ele foi isolado, foi visto como um pária. Só que a volta do Lula ao cenário internacional e principalmente o compromisso que nós temos agora com as políticas ambientais e todo o rigor que está sendo utilizado no caso da crise lá no norte do país favorece o fechamento desse acordo. Então tem tudo para sair e acredito que ele vá sair agora. Mas eu quero que você perceba que o Lula é macaco velho da política. Será que os caras da imprensa não conseguem perceber que ele não está fazendo campanha, ele está fazendo sim política?